Semana passada caiu, Oi. Bo- semana passada caiu a sua transmissão, mas nós ficamos na maior resenha aqui. Não, depois eu vi que parece que eu interrompi, né? Porque eu fechei, aí eu não sabia, né? Eu não entendo muito essas coisas, e foi meio no susto aqui. E, pois é, bom, deixa eu fazer as apresentações aqui da gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal Cultura Crítica e Psicanálise. Semana passada não tivemos gravação, porque a gente estava aqui feliz e contente, lendo, né, O Sonho de Irma, de Freud, do Interpretação do Sonho. Estamos, né, na leitura e interpretação. E a internet aqui caiu, fui tomado de assalto e, enfim, né? Todo carnaval tem seu fim. E daí não pus ao ar. A Thelma até comentou aqui que houve um motim, eles tomaram o navio, né? Que bom, né? Da resenha é importante, eu queria estar junto aí, né? Mas é mais legal escondido de quem está conduzindo, né? Dá um sabor assim. Tomamos o Teve até navio. gritinho, hein? Teve até gritinho que a luz acabou. Oba! Ah, é? Olha É! só, que Os alunos interessante. fizeram bagunça. Que interessante. Os fantasmas se divertem. É, o inconsciente é uma loucura. Que legal, que legal. Mas é isso aí. Vamos retomar então do texto. Eu até voltei as páginas daqui, né? Porque, enfim, não deu para brincar, né? Quem assistiu a gravação lá viu que eu estava na gravação anterior, estava em êxtase, né? Lendo o que o sonho de Irma, né? Mas agora a gente retoma isso, resolve e evoé a internet nos ajude hoje, né? Vamos lá. Estamos na página 151 do livro físico, que é esta edição de interpretação do sonho, à venda nas melhores lojas do ramo, e no PDF aqui na página 147. Continuamos, a gente está na parte que o Freud está fazendo uma análise do sonho de Irma, né? Que é o sonho da injeção de Irma, né? Que ele tem. Então, vamos lá. Não faz mal, é um consolo. Penso que ele se insere da seguinte maneira. A última parte do sonho trouxe o conteúdo segundo o qual as dores da paciente provêm de uma grave afecção orgânica. Presinto que também com isso só quero me desembaraçar da culpa. O tratamento psíquico não pode ser responsável pela continuidade das dores difitéricas. O que agora realmente me envergonha é ter inventado para a Irma um sofrimento tão grave, única e exclusivamente para me livrar do peso. Parece muito cruel. Preciso, portanto, de uma garantia do bom desfecho, e me parece que não foi uma má escolha colocar o consolo justamente na boca da pessoa do Dr. M. Mas aqui estou, eu estou me elevando acima do sonho, o que requer esclarecimento. Mas por que esse consolo é tão sem sentido? E aí vem explicações. Dizenteria. Alguma longínqua representação teórica segundo a qual a substância da doença, as substâncias da doença podem ser eliminadas pelo intestino. Será que quero fazer troça com a riqueza do Dr. M em explicações tiradas de não sei onde e em conexões patológicas singulares? Sobre disenteria, ocorre-me ainda outra coisa. Há alguns meses recebi uma consulta, em consulta, um jovem que sofria de estranhas dificuldades para evacuar, que outros colegas havia tratado como caso de anemia com desnutrição. Reconheci que se tratava de uma histeria. Não queria tentar nele a minha psicoterapia e o enviei a uma viagem marítima. Recebi então do Egito há poucos dias uma carta desesperada dele sobre ter tido uma nova crise que o médico declarou ser disenteria. Na verdade, desconfio de que o diagnóstico seja apenas um erro de um colega não informado e que se deixa enganar pela histeria. Mas não pude me poupar as recriminações de ter colocado o paciente na situação de contrair, além de uma afecção intestinal histérica, uma afecção orgânica. Interessante pensar isso, né? Uma questão não impede a outra, né? Só retomar como é que é? É, deixa se enganar pela histeria, mas não pude me poupar as recriminações de ter colocado o paciente na situação de contrair, né? Além de uma afecção intestinal histérica, uma afecção orgânica.
legal isso, particularmente, eu tenho trazer um breve relato aqui de experiência clínica. Eu tive o caso de uma paciente que teve uma crise de conversão, né? Uma crise de conversão histérica, né? Ela tinha se proposto em encerrar o tratamento e era o marido que dirigia, que trazia ela para o atendimento. Era um atendimento presencial na clínica e nesse dia que seria a última sessão dela, eu falei, tá bom, então você veio para a próxima sessão e a tua última sessão, então combinado, tal, que tinha todo final de mês, pagamentos e tal. Maravilha. E daí eu estava no consultório, esperando dar horário, lendo alguma coisa, Freud possivelmente. E daí, ou era Freud, ou era Winnicott, como é que é? O Hermann Hesse, é um desses, né? Aí eu tava lá e daí aparece a secretária desesperada, doutor, seu paciente está tendo alguma coisa. E a clínica nossa fica atrás do Pão de Açúcar, tá? Um estacionamento do Pão de Açúcar, que tem até ali uma sala de ginástica daquela empresa de ginástica famosa, é franquia, nem me lembro o nome. Não é para não falar que eu não lembro mesmo. Tudo igual, não sei, alguma coisa fit, né? Ginástica, é isso aí. Ginástica da minha época, tá? Musculação, desculpa a idade, gente. Aí, aí fui correndo para o estacionamento, atravessei a rua e ela estava completamente enrijecida, assim, uma situação clínica de Salpêtrière mesmo, do Dr. Charcot. Enrijecida, suava frio e tal, tinham levado água para ela, até uma galera da academia tinha visto e tal, preocupada e tal. E eu falei com ela, senhora como tá, tal, aqui é o Fábio, seu analista e tal. E ela foi voltando, falando um pouco, que bom que o senhor está aqui, doutor, e tal. Tava com medo de não te ver, né? Olha que interessante, né? E daí fui acalmando ela, tal, ela foi melhorando um pouco, retomou os movimentos. E daí o marido dela falou: "E agora, doutor?" Eu falei: "E agora você leva para o pronto-socorro." "Ah, mas ela tá bem." Eu falei: "Não me interessa. Não é porque ela teve uma crise aqui. Mas acho que já passou, tal, né?" Eu falei: "Não, vai levar no pronto-socorro. Eu quero saber como é que ela tá fisicamente." E levaram no pronto-socorro. E ela teve um princípio de infarto, junto com a crise. Então, assim, às vezes a gente escuta de profissionais. Teve uma outra situação que me ocorreu de um profissional da medicina, que, vendo uma paciente em crise histérica, havia dito de que, mas é só uma conversão, uma crise de conversão. Mas quem disse que é só uma crise de conversão, né? E não socorreu o paciente, né? E eu me lembro até de ter falado para o médico em questão, né? Eu falado assim: então tá certo, doutor. Eu me confundi. Eu achei que você tinha feito o juramento de Hipócrates, mas pelo que vejo, o doutor fez o juramento de Hipócritas. Tá tudo bem. Pode deixar que eu corro com o paciente, né? E, enfim, pode parecer muito Dr. House, mas essa foi uma das experiências mais marcantes de crise conversiva. E eu acho muito importante quando a gente encontra um paciente que tem realmente uma crise conversiva, um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, falar, tá, a gente remediou a crise, então tá tudo bem, então tá ótimo. Não, vai para o pronto-socorro. Teve alguma síncope, teve alguma coisa, conduza ao pronto-socorro. Se tiver um profissional médico acessível, procure, porque não é porque teve uma crise histérica que não teve uma crise orgânica, não é porque tem uma situação ocorrendo em termos psicológicos que não haja necessariamente algo no somático. Uma coisa não impede a outra e não raras vezes uma coisa dialoga com a outra, né? Então, esse caso aqui é legal, essa posição do Freud, que ele fala, olha, questão histérica, mas, ao que tudo indica, possivelmente também uma afecção orgânica, né? Então, acho legal isso me fez lembrar essa questão. Viagens à parte, relatos à parte, vamos lá. Mas realmente deve ter ocorrido que, com o prognóstico consolador, ainda virá uma disenteria, etc. Eu tenha feito troça do Dr. M, pois me recordo de certa vez, havia anos, ele ter contado, rindo, algo bastante semelhante sobre seu colega. Ele e esse colega foram chamados para uma consulta sobre um doente grave, e ele se sentiu induzido a responsabilizar o outro, que parecia muito esperançoso pelo fato de ter encontrado albumina
na urina do paciente. O colega não se deixou confundir, mas respondeu tranquilo: não faz mal, caro colega, a albumina logo será eliminada. Portanto, não tenho mais nenhuma dúvida de que esse trecho do sonho contém um escárnio endereçado aos colegas que nada sabem sobre a histeria. Como, deixa eu botar aqui, como em confirmação me passa agora pela cabeça, será que o Dr. M sabe que as manifestações em sua paciente, amiga de Irma, que fazem temer uma tuberculose, também têm uma base histérica? Ele reconheceu essa histeria ou foi logrado por ela? Mas qual motivo eu posso ter para tratar tão mal esse amigo? Isso é muito simples. O Dr. M está tão pouco de acordo com a minha solução. Deixa eu cortar o rosto de vocês. Proposta para Irma quanto a própria Irma. Portanto, nesse sonho, eu já me vinguei de duas pessoas, de Irma com as palavras: se você ainda tem dores, é por sua própria culpa, e do Dr. M com as palavras sem sentido que coloquei em sua boca. Sabemos imediatamente de onde provém a infecção, né, citando que o sonho. Esse saber imediato no sonho é digno de nota. Pouco antes ainda não sabíamos, pois a infecção só foi comprovada por Leopoldo. O amigo Otto, quando ela não estava se sentindo bem, aplicou-lhe uma injeção. Otto tinha realmente contado que, no curto período de sua presença na família de Irma, foi chamado ao hotel vizinho para aplicar uma injeção em alguém que repentinamente não se sentia bem. As injeções me lembram novamente o infeliz amigo que se intoxicou com a cocaína. Eu lhe aconselhei o remédio apenas para uso interno durante a desmorfinização, mas ele, sem hesitar, aplicou-se injeções de cocaína. Cabe aqui uma parte que pode ser interessante e útil, né? Muito se fala do uso da cocaína pelo Freud. O Freud chegou a fazer experimentos da cocaína como anestésico, né? A cocaína surge primeiramente como um anestésico, né? E a cocaína, ela era amplamente divulgada e vendida, inclusive em farmácias, né? Que na época eram mais os boticas e boticários, né? E que era um medicamento assim comum, como hoje se adquirir uma aspirina. Depois de séculos, né, depois de passar o tempo no século XX, e se começa a encarar drogas como cocaína e como maconha como drogas más, como se houvessem drogas boas e drogas más, só existem drogas, né? Só existem tóxicos, né? E daí nós temos toda a política da guerra contra as drogas, que, se não me engano, é demarcada pelos Estados Unidos da década de 60. Antes disso, a relação com as drogas do mundo era bastante outra. Então, o Freud fazia uso de cocaína e tantos outros profissionais faziam uso de cocaína, e inclusive não se sabia exatamente o potencial aditivo que havia nessa substância, né? Então, às vezes a gente escuta aí alguns odiadores, alguns haters de Freud, né, que gostam, mas o Freud usava cocaína e tal. Sim, o Freud e uma galera da medicina da época, porque inclusive não se sabia exatamente os limites do uso, né? Certo? Com um preparado de propil, propileno, ácido propiônico. Como cheguei a isso? Na mesma noite, depois da qual eu trabalhei na história da doença e sonhei com ela, minha esposa abriu uma garrafa de licor sobre a qual se lia ananás, que é abacaxi, não é um nome científico. E que tinha sido um presente, quer dizer, não só científico, né? Eu não sei se em francês é ananás também, eu sei que em castelhano, em espanhol, parece que é abacaxi e ananás, né? Que se fala mesmo, né? Enfim. E que tinha sido um presente do nosso amigo Otto. É que ele tinha o costume de presentear em todas as ocasiões possíveis. Espero que alguma vez ele seja curado disso por uma mulher. Esse licor exalava um cheiro tão forte de licor barato que me recusei a prová-lo, né? Minha esposa disse: daremos essa garrafa de presente aos criados, e eu, mais prudente, proibia com a observação humanitária de que eles também não deveriam se intoxicar. O cheiro de licor barato, a mil, propil, problema, né? Evidentemente despertou em mim a lembrança da série toda, propil, metil, etc. E forneceu ao sonho os preparados de propileno. É verdade que realizei uma substituição. Sonhei com propil depois de sentir o cheiro de amil, mas substituições dessa espécie talvez sejam até mesmo autorizadas na química orgânica. Aí, se alguém manjar de química orgânica, ajuda nós. Eu não lembro como é que é. Terminações em ol são álcoois. Terminações em al são aldeídos.
Então, terminações em "il", se alguém souber me dizer que tipo de radical é esse da química orgânica que gera esse tipo de terminação, pode falar, porque eu estudei química orgânica só no século passado e eu não lembro disso. Tá? Mas talvez essa substituição faça sentido nesses termos, né, da química orgânica, das designações e determinações que indicam, né? Tem aquele negócio de se tem "in", são 3 ligações carbônicas, se estão "en", são 2, né? Tem todos uns paranauê desse, né? Mas é isso. E continuando. Trimetilamina. No sonho, vejo a fórmula química dessa substância, o que, em todo caso, testemunha um grande esforço de minha memória. Além disso, a fórmula está impressa em negrito, como se quisesse destacar do contexto alguma coisa particularmente importante. Aqui me leva, afinal, a trimetilamina, para a qual minha atenção é atraída dessa maneira, para uma conversa com outro amigo que há anos tem conhecimento de todos os meus trabalhos em germe, como eu mesmo tenho dos seus. Na época, ele me comunicou certas ideias relativas a uma química sexual e, entre outras coisas, mencionou que acreditava ter reconhecido na trimetilamina um dos produtos do metabolismo sexual. Aí, por minha conta e risco, eu estou interpretando como o que seria isso, uma espécie daquilo que costuma se chamar na biologia de feromônio. Será que é isso? Né? Ou os aromas que exalam e convidam a sexualidade entre animais mamíferos, que, se não me engano, são os almíscares, né? Não sei. Fica aí a turma da química orgânica que está sendo profundamente provocada hoje, fique à vontade para se manifestar. Essa substância me leva, portanto, à sexualidade, aquele fator ao qual atribuo a maior importância na origem das afecções nervosas e pretendo curar. Minha paciente Irma é uma jovem viúva. Se para mim se trata de justificar o fracasso do tratamento com ela, o melhor será, sem dúvida, recorrer a esse fato, que seus amigos bem que gostariam de modificar. E, a propósito, é digna de nota a maneira como um sonho dessa ordem está estruturado. A outra que tenho como paciente no sonho, no lugar de Irma, também é uma jovem viúva. Interessante nessas substituições, né? Que ele fala que o sonho faz disso, né? Então, uma viúva por outra, uma substância química por outra, né? E o sonho faz esses cambiamentos, né? Tem uma ideia de propor que a fórmula da trimetilamina tomou uma proporção como essa no sono. Muitas coisas muito importantes se reúnem nessa única palavra. A trimetilamina não é uma alusão apenas ao fator altamente poderoso da sexualidade, como também a uma pessoa de cuja aprovação me lembro com satisfação quando me sinto abandonado em minhas opiniões. Acaso esse amigo, que tem um papel tão grande em minha vida, não deveria continuar aparecendo nessa articulação de pensamentos do sonho? É claro que sim. Ele é um conhecedor especial dos efeitos que provêm das afecções do nariz e de suas cavidades anexas. E ele revelou à ciência algumas relações altamente notáveis entre os cornetos do nariz e os órgãos sexuais femininos, as 3 estruturas curvas da garganta de Irma. Fiz com que ele examinasse Irma para saber se suas dores de estômago eram talvez de origem nasal, mas ele próprio sofre de supurações nasais que me preocupam, e é a isso que alude sem dúvida a piemia que entrevejo nas metástases do sonho. Não se aplicam essas injeções de maneira tão leviana. Aqui, a representação sobre a imprudência é lançada diretamente contra o amigo Otto. Possivelmente pensei algo semelhante naquela tarde, quando, pela palavra e pelo olhar, ele pareceu mostrar que tomou partido contra mim. Foi como se ele dissesse: com que facilidade ele só deixa influenciar, com que facilidade ele forma seu julgamento. Além disso, essa frase sugere-me novamente o amigo morto que se decidiu com tanta pressa pelas injeções de cocaína. Injeções com esse remédio, como já disse, nunca foram minha intenção. Na repreensão, na repreensão que levanto contra Otto de fazer uso dessas substâncias químicas, percebo que estou tocado novamente na história daquela infeliz Matilde, de onde parte a mesma repreensão contra mim. É evidente que reúno aqui exemplos da minha conscienciosidade, mas também do contrário. Provavelmente a seringa também não estava limpa. Mais uma reprimenda contra Otto,
mas que vem de outro lugar. Ontem encontrei por acaso o filho de uma senhora de 82 anos, em quem preciso aplicar diariamente 2 injeções de morfina. No presente momento, ela está no campo e fiquei sabendo que ela está sofrendo de uma flebite. Pensei imediatamente que se tratava de uma infiltração por seringa suja. Orgulho-me de não lhe ter causado nenhuma única infiltração em 2 anos. De fato, é minha preocupação constante saber se a seringa está limpa. É que sou mesmo consciencioso. Da flebite, volto novamente para minha esposa, que sofreu de flebite em uma gravidez. Então afloram em minha lembrança 3 situações semelhantes, com minha esposa, com Irma e com a falecida Matilde, cuja identidade evidentemente me deu o direito de substituir uma pela outra as 3 pessoas no sonho. Antes dele comentar, eu resumi aqui, é interessante como, então o sonho, ele funciona, me parece, numa lógica de videoclipe, né? De imagens que se sobrepõem e que se costuram, só que uma coisa não quer dizer sempre uma coisa. Não há uma tabela. Só com essa leitura aqui bem por cima, o que que ele fez? Que ele contou o sonho, aí depois ele foi pegando falas, né, trechos e trechos do sonho, né, que estão aqui em itálico, e foi mostrando o que que cada trecho dizia para ele. Então, ou seja, o Freud ele reconhece que o sonho apresenta do sonhador uma espécie de gramática própria de relações, e eu digo gramática aqui, obviamente, puxando a brasa da minha angústia da influência do querido Lacan, né? Que é a ideia de que o inconsciente se organiza, né? É constituído como linguagem, né? Então, ou seja, a linguagem ela funciona por substituições, quer sintagmáticas ou paradigmáticas, né? Em sintagmas e paradigmas, né? O próprio Lacan traz esses termos, né? E que essas substituições funcionam por aproximações em termos de metáfora, que a palavra metáfora quer dizer ligação, transporte, né? Então, por isso que quando você sonhou com uma coisa, às vezes você quis dizer o oposto, às vezes você quis dizer uma outra coisa por substituição, como você vê que ele troca uma pessoa pela outra, uma substância pela outra, e tudo, assim, o que o sonho revela? Revela de sentimentos, afetos do sonhador. Só que isso não são tabelas, né? Isso são construídos num jogo de análise do sujeito que pode reconhecer o sonho. E cada trecho articula com o outro como uma espécie de colcha de retalhos. Eu gostaria, inclusive, de trazer uma outra imagem, que eu não sei se ele vai trazer aqui em algum momento, mas eu acho muito válida. Todo mundo se lembra aqui de um tipo de brinquedo, que é um brinquedo ótico, que eu acho que é muito antigo, né? E que, assim, teve várias edições no mundo infantil. Eu me lembro de criança que eu tinha um brinquedo desse, era muito divertido. Se chamava caleidoscópio, né? Para quem não conhece, também recomendo, ter uma música do Paralamas do Sucesso, né? Que ele fala de um caleidoscópio sem lógica, né? E o caleidoscópio é um brinquedo ótico que você faz um tubo, né, de espelhos, né? Você pode fazer, você pode comprar, né, pedacinhos, ripas de espelho que você cola uma na outra, né, de forma a formar um cano, pode ser hexagonal, triangular, um quadrado, enfim, e na ponta você coloca uma cápsula fechada com papeizinhos picados coloridos e coisinhas coloridas. Conforme você vai virando, ele vai formando novas estruturas em fractal e se reorganizando entre os papeizinhos. Esse tipo de brinquedo, caleidoscópio, parece seria a estrutura do sonho. Quem falou isso? Eu. Não tirei de lugar nenhum. Se for bom, pega para vocês. Se for ruim, esquece. Falo, tem um cara aí que tem essa metáfora, essa alegoria, mas não é boa, né? Mas eu acho que serve. Pensar no sonho como uma espécie de videoclipe, né? Os videoclipes, vamos pensar, videoclipe, não sei nem se as pessoas mais usam esse termo, né? Não sei se está em moda videoclipe, mas assim, pensa no videoclipe tradicional, sei lá, vou dar um nome de videoclipe aqui. Pega um videoclipe de uma banda chamada INXS, do universo pop, né, que a gente lê In Excess. E você vai ver videoclipes, né, dessa banda, e você vai ver, ou você pega, sei lá, bandas de rock da década de 80, 90, da MTV. Pronto.
Eu não sei se os videoclipes hoje. Tem uma banda de rock, é uma banda de rock chamada Dupidu, que tem vídeos no YouTube. Eu acho muito legal. São todos de terror, tá? Para quem tem estômago leve, não sei se vale a pena. Mas é interessante. O Dupidu é D-O-O-P-I, acho que não me engano, e D-O-O de novo, Dupidu. Né? E ele faz com IA. Mas é bonito, porque não é uma IA que está plasmando o real. É uma IA que está brincando de transformação e uma figura vira outra. Tem vários. É uma boa aplicação da IA. Né? Tem uma galera fazendo vídeos de IA que, sei lá, uma pessoa vira uma ave, que daí vira um dinossauro, que vira, sei lá, um microfone, enfim, né? E tudo são sonhos psicodélicos, né? São vídeos psicodélicos, né? É essa organização de videoclipe que eu acho que parece que é o modo do sonho. Por quê? Porque o sonho ele é retalhado em pedaços, e esses pedaços se organizam como eles se organizam como significantes. Olha o tio Lacan, se organizam como significantes numa grande cadeia de significação. É o que o Lacan fala, mas você está citando Lacan? Não tanto por citar o Lacan, porque o Lacan pega isso do Saussure, da linguística, né? Que a linguagem se organiza em cadeias de significação, né? Então, essa é uma boa interpretação dos sonhos, né? Em que você consegue localizar elementos ali, que você consegue pulverizá-los e entender como esses elementos se organizam numa gramática própria, que é a gramática do sujeito. E que não cabe ao analista dizer qual é essa gramática, porque também não sabe. Cabe ao paciente reconhecer e construir a sua gramática do inconsciente. Lembrando que quando que o paciente vai conhecer o seu inconsciente? Nunca, porque o inconsciente é inconsciente, né? Na verdade, ele vai apenas ter laivos disso, né? Continuando. Com isso, terminei a interpretação do sonho. Aí vem uma nota aqui, né? Muito embora, como é compreensível, não tenha comunicado tudo que me ocorreu em relação ao trabalho de interpretação. Durante esse trabalho, esforcei-me para me defender de todas as ocorrências de ideias Einfeld, que podiam ser provocadas pela comparação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos do sonho escondidos por trás dele. Enquanto isso, também compreendi o sentido do sonho. Percebi uma intenção que é realizada pelo sonho e que deve necessariamente ter sido o motivo do sonho. O sonho realiza, é a fül. Eu não sei como é que está escrito aí, está meio ruim. Realiza alguns desejos que foram instigados em mim pelos acontecimentos da última noite, a notícia de Otto, a colocação por escrito da história do adoecimento, o resultado do sonho, do adoecimento. O resultado do sonho, com efeito, é que não sou o culpado das dores ainda presentes de Irma, e que é Otto o culpado delas, segundo o sonho. Acontece que Otto me aborreceu com seu comentário sobre a preocupação incompleta, comentário sobre a recuperação incompleta de Irma. E o sonho me vinga dele, fazendo a reprimenda voltar-se contra ele próprio. Olha só. O sonho me exime da responsabilidade pelo estado de saúde de Irma, remetendo-o a outros fatores, ou seja, a toda uma série de razões. O sonho figura Darstellt, certo estado de coisas do modo como eu desejaria que fosse. Seu conteúdo é, portanto, uma realização de desejo. Sua motivação, um desejo. O sonho é uma realização de desejo. Digamos que essa é uma premissa freudiana que ele demonstra aqui nesse questão. Mas então, mas o que é esse desejo, né? E como entender esse desejo, né? Nas suas multiplicidades, né? Na sua amplitude. Tudo isso salta aos olhos. Mas também dos detalhes do sonho. Várias coisas se tornam compreensíveis para mim do ponto de vista da realização de desejo. Eu não me vingo de Otto apenas por sua tomada de partido precipitada contra mim, imputando-lhe uma ação médica precipitada, a injeção. Mas também tomei vingança dele pelo licor barato que cheira a bebida de má qualidade. E encontro no sonho uma expressão que reúne as duas reprimendas, a injeção com um preparado de propileno.
Ainda não fico satisfeito e prossigo com minha vingança, opondo-lhe seu concorrente mais confiável. Pareço dizer com isso: gosto mais dele do que de você. Mas Otto não é o único que deve sentir o peso da minha raiva. Também me vingo da paciente desobediente, trocando-a por uma paciente mais sensata, mais dócil. Também não vou deixar passar tranquilamente que o doutor M me contradiga, mas, com uma clara alusão, expresso-lhe minha opinião de que, em relação a esse assunto, ele se comporta como um ignorante. Ainda virá uma disenteria, etc. Parece-me até mesmo que, sem considerá-lo, apelo a um outro que sabe mais, meu amigo que me contou sobre a trimetilamina. Assim como me voltei de Irma para a sua amiga, de Otto para Leopold. Afastem de mim essas pessoas, substituam-nas por outras 3 de minha escolha, e então estarei isento das reprimendas que eu não quero ter merecido. O próprio caráter infundado dessas reprimendas me é revelado no sonho da maneira mais ampla. As dores de Irma não devem ser postas em meu encargo, pois ela mesma é culpada delas quando se recusa a aceitar minha solução. As dores de Irma não me concernem em nada, pois são de natureza orgânica, absolutamente impossíveis de sanar por uma cura psíquica. O sofrimento de Irma, em relação ao qual de fato eu nada posso mudar, explica-se de maneira satisfatória através de sua viuvez trimetilamina. O sofrimento de Irma foi provocado por uma injeção imprudente da parte de Otto com uma substância não apropriada, o que eu jamais teria feito. O sofrimento de Irma provém de uma injeção com uma seringa suja, como a flebite de minha velha dama, enquanto eu, com minhas injeções, nunca fiz uma bobagem dessas. Né? O sonho se torna um libelo de acusação de Otto, justamente para que ele se exima desse conjunto de culpas, e o desejo dele é de se redimir disso tudo, poder se livrar, né? Um Freud mostrando aí uma dimensão superegóica muito grande e um inconsciente dando conta de satisfazer tudo isso, né? Perceba, na verdade, que essas explicações para o sofrimento de Irma se reúnem para me isentar. Não estão de acordo entre si e até mesmo se excluem uma à outra. Toda essa argumentação, esse sonho não é outra coisa, né? Lembra vivamente a defesa do homem acusado por seu vizinho de ter lhe devolvido uma chaleira em mau estado. Primeiro, ele a devolveu intacta. Segundo, a chaleira já estava furada quando ele a tomou emprestada. Terceiro, ele nunca tomou nenhuma chaleira emprestada do vizinho. Tanto melhor. Se apenas uma dessas 3 formas de defesa for considerada válida, o homem deve ser absolvido. No sonho ainda entram em jogos outros temas, cuja relação com a minha maneira de me isentar da doença de Irma não é tão transparente. A doença de minha filha e a de uma paciente de mesmo nome, a nocividade da cocaína, a crise de meu paciente viajando pelo Egito, a preocupação com a saúde de minha esposa, de meu irmão, Dr. M, meus próprios males corporais, a preocupação com o amigo ausente que sofre de supurações nasais. Entretanto, se pondero sobre tudo isso, isso me integra em um único círculo de pensamentos, como que rotulado: preocupação com a saúde, a própria e a dos outros, conscienciosamente médica. Lembro-me de uma vaga sensação desagradável quando Otto me trouxe a notícia sobre o estado de saúde de Irma. A partir do ciclo de pensamentos em jogo no sonho, eu gostaria de inserir posteriormente a expressão para essa sensação efêmera. É como se ele me tivesse dito: você não leva suas obrigações médicas suficientemente a sério. Você não é consciencioso. Você não cumpre o que promete. Em consequência disso, esse ciclo de pensamentos teria sido colocado à minha disposição para que eu pudesse provar a que ponto sou consciencioso, o quanto estimo a saúde de meus familiares, amigos e pacientes. Né? O Otto aqui faz um pouco a função de um grande outro acusativo, né?
Curiosamente, sob esse material de pensamentos, encontram-se também lembranças penosas, que falam mais a favor da acusação imputada ao meu amigo Otto do que a favor da minha desculpa. O material é, por assim dizer, imparcial, mas é, sem dúvida, inequívoca a relação desse conteúdo mais amplo que constitui o fundamento do sonho, com o tema mais estreito do sonho, de onde provém o desejo de não ser culpado pela doença de Irma. Essa questão, ou seja, o que mobiliza o sonho dele é uma culpa em relação ao paciente, né, que ele tem de não ser, e o desespero que ele sente de ser culpado de não ser um médico o suficientemente bom, né? Eu queria lembrar aqui, tem uma cena bem irônica, né? O que é o inconsciente, né? O meu aqui funcionou da seguinte maneira. Você me desculpem tantos exemplos de coisas antigas, mas assim é a arte do envelhecer, né? Tem um filme de comédia muito antigo, um besterol tradicional, chamado... nossa, eu vou lembrar agora. é, Top Secret. É um clássico, né? É daquela época do Corra que a polícia vem aí, do Aperte os cintos, o piloto sumiu, né? O Top Secret é estrelado pelo Val Kilmer, na época mocinho e tal, né? Val Kilmer é aquele ator que fez o filme do Doors, é aquele cara que fez o... Nossa senhora, agora assumi a idade mesmo, né? É que ele fez o Iceman num Top Gun das antigas, no Top Gun 1 mesmo, né? É esse cara aí. E daí tem um filme chamado Top Gun, e tem uma cena que ele é um filme de guerra, né? O Top Gun. E tem uma cena que ele aparece assim, ó, tem um corte no filme, ele é pego pelos inimigos, né? O espião, ele é um espião, ele é pego pelos inimigos, né? Ele é pego pelos inimigos, daí aparece uma cena, eu não lembro como é que é exatamente a cena, mas que aí ele se atrasa para entrar numa sala de aula e ele perde a prova, né? E ele vai no corredor do colégio desesperado procurando onde é que é a sala, mas ele sempre perde a prova. E ele começa a entrar em desespero, em desespero, em desespero, daí ele acorda. Ele acorda, era um sonho. Era um sonho que ele perde a prova e ele está assim desesperado. Mas a hora que ele acorda do sonho, ele sente um alívio enorme. E daí a câmera se afasta e ele está sem camisa, amarrado e sendo chicotado pelos torturadores, né? Você fala, nossa, que terrível. Assim, e a sensação dele é de alívio, porque assim, nossa, ainda bem, ou seja, a graça do filme ainda bem que eu estou aqui sendo achibatado pelos torturadores e não estou perdendo prova na faculdade ou no colégio, coisa assim. Ou seja, a culpa de perder prova é tão grande que ele preferia estar onde ele estava, que é sendo achibatado pelos torturadores. É uma cena meio Rambo, assim, sabe? Que ele tá lá. O filme tem toda uma. Na época, besterol não era moda, era uma grande novidade, né? Aí depois fizeram os 500, Todo Mundo em Pânico, e o besterol foi perdendo sua força pela diluição da comédia. E acho que esse é o exemplo aqui do Freud, né? Assim, o desespero dele de ser um mau médico, né? Ele se sente julgado, né? De ser um mau médico, de não ser um bom esposo, de não ser um bom amigo, e do amigo que viciou em cocaína e tal. Então, ou seja, ele sente tanta culpa, que o sonho da ejeção de Irma, coitada da Irma, nem é sobre ela, sobre a paciente. Né? O sonho é, olha, eu preciso me livrar da culpa porque eu não suporto a minha culpa. E esse sonho vem como uma espécie de exorcismo dos fantasmas dele, né? Fala, Gisele. Poderia usar aquele livro, como que é? Crime e Castigo também, né? Hum. O Crime e Castigo dos Dostoiévski. Eu li há muito tempo atrás, Eu não lembro li tem exatamente, mas... um pouco tempo, Uhum. tem pouco tempo. Aí eu lembrei do livro, quando você falou, quando você deu esse exemplo, eu lembrei que ele fica entre o sintoma e o sonho, aquele sofrimento por causa do que ele fez. Essa é a posição do neurótico, né? A posição do neurótico carrega uma culpa enorme, né? Uma incapacidade de decisão, né? Nós neuróticos somos assim, né? Estamos sempre nesse dilaceramento, essa excessiva culpa, o que não deixa de ser, de certa maneira, uma onipotência muito grande, né? Na clínica aparece muito, né? Quando o paciente vem e fala, não, porque isso acontece direto, né? Porque todo mundo olha para mim.
todo mundo me julga. E eu acho lindo quando vejo essas coisas. É a coisa que eu mais gosto de fazer com o paciente é falar, nossa, mas todo mundo é. Todo mundo falou, nossa, 7 bilhões de pessoas. Você deve ser muito importante, porque as pessoas estão a todo momento, sim. Eu ouvi falar que o Trump, inclusive, no que ia assinar mais uma taxa para o Brasil, não assinou, porque estava preocupado no dia que você saiu e sem maquiagem, né? Enfim, porque todo mundo está te olhando, né? É a onipotência do neurótico, né? Eu sou, né? No teatro da vida, eu sou o protagonista. Então, óbvio que tudo que eu faço está todo mundo olhando para mim. É terrível se sentir vigiado, mas o que está por trás disso? É muito mais terrível reconhecer que, olha só, talvez eu não seja importante e ninguém esteja nem aí para absolutamente nada do que eu faço. Né? Talvez seja insuportável reconhecer essa insignificância. Então, diante disso, é preferível viver o delírio de que todo mundo olha para mim, para de olhar para mim, né? E aí é preciso lembrar o neurótico, estrelinha, né? Com muito amor, com muito carinho, é preciso reposicioná-lo de modo que ele, óbvio que não dessa maneira, mas ô, estrelinha. E às vezes talvez até um pouco, né? Eu gosto de. Eu estou até lendo agora do Dunker, né? O palhaço e o analista, né? Eu acho que às vezes tem momentos que é preciso ter um pouco desse humor. Falar, nossa, querido, mas quanta importância, né? Que importância que você tem, né? E é muito isso, né? O Freud aqui reescrevendo a história de várias pessoas, fazendo todas as substituições necessárias para montar um mundo organizado que o redima de absolutamente qualquer responsabilidade, de qualquer culpa que o atormenta, né? E que bom, ele falha como médico, ele falha como esposo, ele falha porque, enfim, a gente falha mesmo, né? Ah, Esse é o jogo, né? é eu Araquém, aqui, é diga, eu. meu Eu não vi querido. que o meu microfone estava ligado. Ô, fala, meu Ô querido. Fábio, quando eu li esse texto do, do Sonho de Irma, Hum. e aí lendo um artigo, eu acho que foi o início do ano, eu meio que, é difícil falar o que eu vou falar, mas enfim, eu vou tentar, assim, de que meio que o Freud, meio que a realização do desejo dele, no meu entendimento, não foi para que algo acontecesse, assim, no sentido, eu não queria usar a palavra positivo, né? Mas é no sentido de criar uma expectativa sobre algo, assim. Na verdade, eu vi mais o Freud se defendendo de algo, né? A realização dele de desejo é a defesa, né? Se proteger de algo que ele tivesse cometido de errado. E uma das questões que eu pensei, né, foi da contratransferência ali, né? Eu acho que ele só não atuou, mas, né, ele se viu culpado de algo, né? E aí fiquei pensando de atender pacientes assim que projetam muito no analista e atuam sobre o analista e dão presente para o analista, faz todo aquele jogo que eu vou chamar de jogo de sedução, né? E aí o analista fica meio sem jeito, né, com a situação. E aí, lendo o artigo e o texto, a Irma ela tem todo um atravessamento ali na relação com o Freud, porque ela é bem próxima da família. Eu acho que o pai dela, não tenho total informação, mas parece que foi professor do Freud, eu acho que de hebraico, né? Ele foi trocando nomes ali, se eu não me engano, é o Breuer, que é o doutor M ali, enfim. Então tem várias pessoas que são bem próximas deles. A própria Marta, ele indicou a cocaína para Marta usar e a relação dos amigos dele, pessoas próximas a eles, que usaram cocaína por indicação dele e acabaram morrendo, né? E Uhum. aí tu falou agora por último da questão não sei se foi o sonho de bater ali, alguém foi batido ali pelos súditos, alguém tu falou alguma coisa nesse sentido, assim, falou, agora eu não vou lembrar, mas tu falou alguma coisa assim, de bater. E aí eu lembrei do texto do Bate-se uma criança do Freud, né,
Eu Tá. até fui procurar aqui tá no livro das gramáticas do masoquismo do Sander Machado, que ele diz que o Homem dos Lobos, né, tem uma cena que ele sonha que vários súditos, que ele é um rei e vários súditos estão batendo nele, né? Que ele tá num quartinho estreito e que ali existe uma sedução do apanhar, né? Do bater, né? Que é Uhum. uma história de neurose infantil, de 1914, ó, Uhum. que traz a fantasia que o Homem dos Lobos relata que era um príncipe herdeiro do trono e que era surrado por seus súditos anônimos num quartinho estreito e que existia uma sedução, né? Eu fiquei pensando sobre isso, assim. Ah, tá. É, entendo que você acho até que essa questão tem uma dimensão de conta transferencial mesmo, né? Aproveitando que você trouxe aí da IMA, da paciente, né? E o que Sim. é esse aqui é o barato, por exemplo, da supervisão, né? Da gente sempre estar fazendo supervisão, porque eu acho, inclusive, eu acho, né? Acho que chega na psicanálise é até uma obviedade, né? Que assim, é interessante que vai rolar. Se não me engano, para o Lacan não, né? Pro Lacan não existe o conceito. Parece que eu não, é nessas horas que eu me desculpo de não ser lacaniana, mas parece que no Lacan não tem ideia, não tem contra-transferência, é isso. Eu não sei como isso é possível. Mas parece que o conceito contra-transferência não existe para Lacan, se não me engano. Mas não sei. Mas enfim, deixando esse caso Lacan para lá. É, é, a dimensão contra-transferencial é importante. Eu acho que, inclusive, ela é um material importante para análise. Por exemplo, dimensão que eu penso muito no sentimento que o paciente me provoca. Né? E é isso que eu vou trabalhar, inclusive, em supervisão, é isso que eu vou trabalhar na análise. Em que posição que esse paciente está me colocando, né? Em como que isso é material para o moinho da análise, como isso vai entrar no jogo analítico, porque não é só o que o paciente fala de si, mas muito, né? Como que o que que o paciente mobiliza no analista, que lugar ele quer colocar o analista, né? E como a gente responde a isso, e daí, obviamente, a necessidade da nossa análise está em dia, e até a necessidade de, por vezes, voltar a fazer análise, porque, inclusive, está no texto lá do Análise Terminável e Interminável do Freud, né? Que ele fala que recomenda que, de vez em quando, o analista volte a fazer análise, né? Justamente porque o inconsciente não se esgota, né? E ele é vivo, né? Então, a gente precisa estar lidando com isso, né? Acho uma questão importante. Outra coisa legal disso que você trouxe é que sim, a gente sempre gosta, talvez até por um certo colonialismo nosso, né? Uma certa ética, talvez muito colonizada da gente, a gente tende a esperar e achar que o mundo europeu é um mundo gigantesco, de largas proporções, mas a Áustria do Freud era algo minúsculo, né? E assim, as cidades eram pequenas, né? E até hoje muitas das cidades da Europa, tidas como cidades grandes, são inclusive menores do que muitas das cidades do interior do Brasil, né? Em termos de população. Então, assim, não raras vezes, essas pessoas que o Freud tratava eram pessoas de uma certa proximidade do Freud, né? Não que fossem de uma intimidade que impedisse o tratamento, mas eram do cotidiano, né? E às vezes eu escuto isso, né? Pessoas falam, mas ah, você encontra paciente, óbvio que você não, né, não vai ficar. Recomenda-se que a gente não fique, né, convidando o paciente para dar um rolê. Não é sobre isso, mas encontrei o paciente na festa. Não, tudo bem, imagina. Não vou cumprimentar o paciente? Imagina, eu não vou fazer essa mala educação de não cumprimentar o paciente? Claro que eu vou cumprimentar o paciente. Eu não vou ficar de firulagem com o paciente no sentido de olha aí e tal, né? Mas estamos no mundo, né? E vivemos em sociedade. E pelo menos para mim, né? Eu não acho que isso é uma recusa. Teve o caso até um paciente uma vez me perguntou, né? Eu também cometo a minha arte, eu sou também músico, né?
E daí, certa vez, um paciente me falou: então eu posso ir a um show seu? Eu falei: óbvio, que você pode ir a um show, né, que eu estou tocando no determinado bar de Piracicaba. É óbvio, o lugar é público, não vai entrar e sair, e você vai ser muito bem tratado pelos garçons, inclusive pelo músico que está lá. E não se esqueça de pagar o cachê do músico, o cover artístico é obrigatório, né? E é isso, e claro, sem nenhum problema, essa ideia de que, é, e talvez alguns analistas gostem de imaginar, não, eu sou completamente distante, eu não saio na rua porque eu não quero ser visto pelos meus pacientes. Tá bom, você que escolhe, eu não jamais faria isso dessa maneira, eu acho que é óbvio que o paciente não é um colega, né? Mas o paciente é alguém no mundo e eu já ouvi também casos, tenho pacientes meus que atendem, que são psicanalistas, e que falar, não sei se eu vou atender tal pessoa, porque eu estou numa cidade muito pequena, e aqui na cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Eu até dei esse exemplo do Freud. Falei, olha só, você acha que o quê? Na Viena de Freud, todo mundo conhecia todo mundo de ouvir falar, entendeu? Era uma cidade pequena, era um município, era uma cidade, né, das pessoas que conheciam umas às outras, assim. Então, uma questão é um parente seu, alguém que tem um vínculo afetivo que vai interferir no processo analítico, você não trata, você recomenda alguém. Você está tratando alguém, aí a pessoa fala, o meu irmão precisa de tratamento. Você não vai tratar também o irmão da pessoa, né? Você vai chamar um colega e falar, olha, está aqui, indico tais analistas. Se você precisar, escolha esse ou escolha outro, ele escolhe outro de sua confiança e tudo bem. Mas essa relação de alguma proximidade, de ouvir falar, de vizinhança e sei lá, whatever, né? De estar na mesma comunidade, ué, se fosse assim, então o analista não pode cuidar, não pode, né? Se viu uma vez na vida, não pode cuidar, não pode tratar, não. No meu modo de ler, não, né? Eu acho que, mas qual é o limite? É o analista que vai dizer, fala, não, essa pessoa é suficientemente próxima, ainda que não seja aparentada. Eu não vou trabalhar, né? E essa outra questão que você trouxe do bater, que eu tinha falado, e pode ser, a gente pode pensar nesse termo no bate numa criança, né? Que era uma questão até mais vinculada à ideia de sadismo, né? E de perversões e tal. Mas eu estava dando o exemplo do filme, né? Você acha que é isso que eu falei do bater, né? Isso aí, do filme É, ali. É é, a relação do filme. não é nesses termos que eu quis trazer, mas enfim, pode-se pensar no bate numa criança que acho que vai para uma outra seara, mas eu estava destacando a questão de que o cara, olha só, ele preferia ser torturado, e no caso não era uma outra criança, era ele mesmo, né? Ele preferia ser torturado do que o sentimento de culpa de perder uma prova, né? E eu estava destacando a questão de como a culpa é algo que mobiliza, e daí fecha com o que você falou, que o sonho do Freud, o sonho do Freud não era a satisfação no desejo, não era um desejo positivo no sentido de que algo que aconteça no futuro. Mas era muito pelo contrário. Olha, eu já tenho essa relação com o paciente, tenho uma dimensão contratransferencial que me faz sentir culpado, e para fugir dessa culpa que sinto inconscientemente ou no subconsciente, no pré-consciente, eu crio um sonho todo organizado que me expurgue, que me alivie a pressão dessa culpa, dessa fantasia culposa que me organiza, né? Sim. Temos, né? Sim. É isso aí. Tu Legal, falou, né? tu falou Sim. da contratransferência do Lacan ali, eu lembrei, não sei também, agora não vou lembrar, assim, se Uhum. ele trabalha com esse termo, mas eu lembrei do sujeito suposto saber, né? E aí, quando o analista, e eu acho que isso que tu traz, assim, é extremamente importante, né, o Fábio, porque eu acho que é o momento que a gente literalmente a gente tem a oportunidade de poder entender e saber o porquê que não é aconselhável atender pessoas próximas, né? Nesses momentos que a gente talvez tenha a oportunidade de entender ou de escutar e de saber o porquê, porque não é só dizer, eu não posso porque não é proibido, é antiético. Não é. É saber o fundamento, né? Uhum. E o que acontece, e não é porque conscientemente a gente vai se blindar, é que a gente vai atuar inconscientemente. A gente vai atuar Uhum. e não vai perceber que tu tá atuando. Uhum. O próprio Freud, ele bem dizer, tá ensinando isso, que ele mesmo
Ele Uhum. pode atuar. Ele atuou no sonho que talvez ele poderia estar atuando na vida ou no set ali, porque eu acho É. que esse é a questão do delicado, né? De falar do Freud, assim, por ser pioneiro, né? Mas eu acho que eu digo por mim, eu amo tanto que, além do meu amor, eu consigo ver coisas que o Freud, ele erra, ele pecou também. E aqui ele literalmente, se a gente puder, eu puder dizer, ele pecou, porque ele atuou, tipo, a Irma foi uma paciente nova que ele estava atendendo, né? Ele teve que se ausentar, né? Eu pensando assim, cara, era quem? Tu tá com uma paciente nova. Pessoal, a paciente uma situação crítica, ou enfim, que não está bem encaminhado a análise ali. A gente fica meio que preocupado. O certo é a gente não ficar com paciente nenhum preocupado. Mas tem pacientes que a gente se preocupa. Alguém vem e diz pra ti, tu tá lá nas tuas férias, lá onde é que eles estavam na serra lá nos Alpes lá, né? Um amigo dele bem próximo disse, foi lá na casa da tua paciente lá e falaram que o tratamento não tá muito bom. E é isso, o tratamento do Freud não era bem aceitável. A gente tá falando de 1900, ele tava aplicando a psicanálise no início aqui. Não tava bem estabelecido, então se fica tipo assim, tá, tu é bom ou tu não é? Colocaram o Freud em xeque, ele foi colocado em xeque. Assim, inclusive a gente é colocado em xeque sempre, né? Tem até nas redes sociais debate da psicanálise que não funciona e tal. O que é funcionar, né? Esses dias eu vi uma crítica de uma profissional da esquizoanálise, né? Eu acho que ela é psicóloga, suponho, e ela é da esquizoanálise, né? Do Deleuze, Guattari, né? E ela fala assim que se então a psicanálise não funciona como querem alguns, né? Porque eu acho que é uma minoria, inclusive, né? Vamos destacar isso porque é uma pendenga meio fabricada, isso, né? Como querem alguns da psicologia baseada em evidências, é, é, se a psicanálise não funciona, então é ponto para psicanálise, né? Porque o que é funcionar? É o paciente simplesmente aceitar algo da realidade, se adequar, calar a boca, se conformar e abaixar a cabeça? Tipo, cala a boca, produza, cala a boca, obedeça, né? É isso que é funcionar. Se isso é funcionar, porque existe uma dimensão do sofrimento psíquico, aliás, sinceramente, a gente vê isso na prática, assim. Se a gente olha para um sofrimento psíquico e não entende que esse sofrimento psíquico ele é compartilhado, não é assim, né? Ah, e a pessoa tem um problema, ela inventou a coisa da cabeça dela, como alguns gostam de dizer, né? É frescura. Não é frescura. Um sofrimento é um Não é. sofrimento. Uma neurose histérica é uma neurose histérica, uma neurose obsessiva é uma neurose obsessiva, um borderline é borderline. Não tem nenhuma performance vazia nisso. Um sofrimento é um sofrimento que há de ser acolhido, né? Só que ele não é construído sozinho. Ele é construído na família. Ele é construído na sociedade, ele tem uma inscrição no social. E quão raras vezes a dificuldade do tratamento, inclusive, assim, olha, você fala, nossa, mas quão raras vezes, nada raras vezes a gente vê que fala, caramba, é preciso cuidar desse paciente, mas como ele lida com essa questão no social, né? É na sociedade que ele aprende, é na família que ele aprende as dimensões edipianas, né? As relações edipianas são relações políticas, né? É uma relação de poder, né? Que ele aprende onde? No primeiro simulacro, na primeira base de sociedade que ele se inscreve, que é o quê? A família, papai, mamãe, vovó, tio, irmão, irmã, é aí que ele se inscreve edipianamente. Então, tem um autor muito legal para quem gosta, por exemplo, de trabalhar com psicanálise, pensar a dimensão de casal e tal, chamado René Caes. Tem um Ó, livro muito legal chamado As Alianças Inconscientes. A, es- a estrutura neurótica, ela se organiza, estrutura aqui sem termos lacanianos, tá? Por minha conta e risco mesmo. Ela se organiza no grupo familiar. Entendeu? E por vezes, volta ao texto da psicanálise terminável e interminável, que é um texto, para mim, seminal do Freud, e ele fala, inclusive, de que, olha só, determinadas fantasias e organizações neuróticas,
por assim dizer, elas são trabalhadas, elas se reorganizam hereditariamente, sabe? É o avô que organiza essa questão neurótica no pai, que depois vai organizar no filho, e as pessoas participam dessa organização neurótica, né? Isso não é individual. Então, essa ideia de que, bom, a gente, quando atende o paciente, a gente não trabalha tanto com a ideia de indivíduo, né? O Winnicott ainda usa o termo indivíduo, né? Na tradição inglesa, tal. Mas a gente não trabalha com indivíduo, porque o indivíduo não é indivisível, ele não é indivíduo, ele é sujeito. A gente quer saber onde está o sujeito, e não o indivíduo. As pessoas são formadas por atravessamentos, né? Então, assim, é em relação com a mãe, é em relação com o pai, é em relação com o patrão, é em relação com o vizinho, é em relação com o analista que vai se inscrever as relações políticas do sujeito no mundo. E muitas das questões estão além, estão, minto, aquém da dimensão política com o outro, porque são questões narcísicas, inclusive, né? Então, seria muito ingênuo a gente imaginar que o nosso trabalho é um trabalho completamente alienado das questões sociais, né? É muito ingênuo imaginar. Seria muito ingênuo assim. E aí eu estou fazendo, inclusive, aqui um marco, um divisor político aqui, né? É, não existe psicanálise apolítica, não existe analista neutro, muito pelo contrário, acho que a gente traz isso para análise porque a gente não é neutro, e é por isso que a gente faz supervisão, e é por isso que a gente conversa com os colegas, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente tem que ler sociologia, é por isso que a gente tem que ler Durkheim, tem que ler Weber, tem que ler Marx, tem que ler Foucault, tem que ler Nietzsche, tem que ler Deleuze, tem que estudar TCC também, tem que estudar Gestalt de terapia também, e a gente tem que conhecer literatura, porque é no mundo que a gente se inscreve. E essa preguiça de analista falar, eu só leio Lacan, é pouco, eu só leio Winnicott, é pouco, eu só leio Freud, é pouco. Você tem que estudar o quê? Apesar da castração, você tem que entender que é no mundo que o sujeito neurótico se constitui, que o sujeito psicótico se constitui, que o perverso se constitui. E é no mundo que você está, de você. E é muito legal quando você tem a oportunidade de fazer um trabalho de supervisão bem legal, e que você, quantas vezes em supervisão, me lembro da supervisora falar, mas olha só, eu já ouvi isso, tá? E não foi uma vez só, né? De ouvir da supervisora olhar e falar assim, olha só, você está falando isso do seu paciente ou está falando de você? E daí você fala, nossa, eu estou fazendo supervisão ou estou fazendo análise? E eu já não sei dizer. E, inclusive, essa pergunta eu perguntei para a supervisora. Falei, olha só, qual é o limite entre análise e supervisão? E como a minha supervisora é muito das antigas, né? Ela falou, olha, eu já acreditei mais nessa divisão. Essa é uma pergunta recente que eu fiz para minha supervisora, tá? Ela falou, olha, eu já acreditei mais nessa divisão. Eu hoje acho que eu não vejo essa divisão de modo tão claro. Eu penso que não raras vezes a supervisão se torna um processo analítico de modo contínuo, e é sobre isso. Não deixa de se analisar. Eu já tive muitas supervisões de que eu voltei chorando da supervisão e falei, bom, análise, né? É análise. Fui tomado por várias coisas e precisava ser localizadas, porque por que você está perguntando isso? Por que você está pensando isso em relação ao seu paciente? É sobre o seu paciente mesmo? Ou essa questão do teu paciente toca em você? Ah, mas tem que estar com a análise em dia. Ah, gente, vamos ser sérios. Quem que está com a análise 100% em dia? O que que é uma análise 100% em dia? Ah, eu sou um ser de luz, que eu sou resolvido e que não. Qualquer coisa que o paciente falar, não me afeta. Para, se você não se afeta, você é no máximo um psicopata e não um analista, né? Você é um analista porque você se afeta sim, e é, e é mobilizado por esse afeto que você trabalha analiticamente o seu paciente. E é uma carga pesadíssima. É pesado ser analista. A cadeira do analista frita. Essa frase eu me lembro daquela psicanalista lacaniana. Gosto muito da Fernanda Samico, né? Ela fala a cadeira do analista é uma cadeira que frita. Por quê? Porque, pô, as coisas que você escuta em análise, vários momentos você segura na cadeira e fala, nossa, se eu pudesse, eu queria que eu parasse agora, porque
tá doendo. E você tem que ir lá ouvir. E depois você com isso, depois você vai pensar esse caso, você vai levar para supervisão. Assim, não é assim, é isso, a análise do sonho do Freud aqui é sobre isso. Ele está falando dele. Aliás, que coragem, né? Em Que coisa. 1900, ele abre o sonho dele, os medos dele, as aflições dele. É dele, não é sobre. O que ele menos falou aqui é da Irma. Ele está falando dele o tempo todo. É sobre ele, do inconsciente dele, né? E talvez a obra, talvez sem nenhum exagero, quem não gosta da psicanálise que lute, mas assim, uma das obras mais importantes do século XX, uma obra que abre o século XX, que é a interpretação dos sonhos. E o que que você tem? É o Freud abrindo ele mesmo no seu inconsciente, nos seus afetos, nos seus medos, para falar, olha, é na nossa própria carne que a gente vai, na carne do nosso inconsciente que a gente vai inscrever o nosso trabalho. É doideira, é pedrada, né? É muito pesado. E a gente que lute, né? E acho que é sobre isso mesmo. Deixa eu ver aqui o chat. Eu fui longe? Como é? Edival, a briga da sociologia, a noção de indivíduo. KKK. Né? Enfim, o que é o indivíduo, né? Grace, gostei da resposta dela. Ah, da supervisora? Maria Rita é sensacional. É pesado, né? É muito puxão de orelha. E assim né? Para quem aqui tem contato com o IB, o Instituto Bergasse, né? A primeira vez que eu fiz supervisão foi com a Gabriele, nossa, eu falo tanto Gabi que eu esqueço, é Gabriela, né? Gabriela Armon, né? Do Instituto Bergasse, né? A gente fazia supervisão em grupo, né? E depois eu fui com a Maria Rita Kel, e onde faço supervisão até hoje. Segunda-feira agora tem. E assim, é muito legal, assim, supervisão em grupo é muito legal também, em vários momentos é muito bom, porque todo mundo analisa junto, todo mundo estuda junto, né? Mas a supervisão individual, especialmente a supervisão, quem puder fazer em grupo, faz em grupo, super legal, que tem uma questão de grana também, mas quem puder ter a oportunidade de pegar aí os professores do IB, os psicanalistas de confiança, o Instituto Bergasse, para quem frequenta o Instituto Winnicott também é muito legal. Quem puder fazer uma supervisão individual, justamente recomendo demais por conta disso mesmo, porque tem horas que, e não é nada raro, é muito comum, que a supervisão ela é de um dilacramento tão grande que ela entra nas nossas questões mesmo e a gente tem que estar muito disposto a lembrar que justamente porque não há o indivíduo e porque o homem não é senhor em sua própria morada, que a gente é atravessado por várias coisas que atravessam nossos pacientes. Nós não somos alienígenas, nós somos seres de suposto saber. O paciente nos coloca numa posição de suposto saber, mas esse saber é suposto. Nós somos tão afetados pelo desamparo quanto os nossos pacientes. E por vezes dói. Diria até que várias vezes por semana dói, né? E esse é o nosso trabalho. É o nosso trabalho de há muitos anos atrás, eu me lembro de ter feito um trabalho, de ter feito uma análise breve, né, vocacional, com a psicóloga, eu gosto muito, a Aninha Amstalden, se não me engano, ela está em Brasília hoje. E eu me lembro dela falar que tem essa coisa do Prometeu, né? Que o lugar do analista, ela falava do psicólogo, mas eu estou roubando a ideia aqui para nós psicanalistas, né? Que eu acho que é muito válido, né? Que o lugar do psicólogo, do analista, é o lugar do Prometeu, né? O Prometeu, justamente por mobilizar conhecimento, que é o fogo dos deuses, né? O Prometeu, ele é condenado a ter o seu fígado roído todas as manhãs pelos abutres. E como o fígado se regenera de noite, ele se regenera no dia seguinte. Então, o analista, ele é essa pessoa que está sempre em aberto mesmo, né? Por conta de que essa posição é uma posição de se colocar aberto
No final das contas, o analista ele está sempre frágil. A força do analista vem de uma fragilidade de estar aberto diante, de estar exposto a seus próprios afetos para poder olhar o afeto dos outros, né? Então, é isso aí, gente. Vocês trabalham com os canais porque vocês querem. Ninguém falou que era fácil. O Lacan que cita o Prometheus, Ah, é? Tá lá. sim, ele fala de carnes aos sóis, daí Vai eu lá. fui buscar porque o Prometeu roubou o fogo Dos deuses. dos deuses e deu para os humanos, né? Porque o irmão dele, o Epimeteu, Ah, pegou todas as armas para os outros animais, né? Quando foi criar tudo, né? Sei lá, a águia tem o bico e a garra, a onça tem a mordida, tem a pata, o touro tem os chifres, e o ser humano não tem nada. Por quê? aham. Porque o Prometeu ficou dormindo e não pegou nenhuma qualidade pro ser humano. Aí o Prometeu ficou procrastinando e falou: puta merda, o que que eu dou pra essa gente que não tem nada? Ah, eu vou lá e vou roubar o fogo do conhecimento. Então o ser humano não tem nada, ele só tem o conhecimento. Olha o Certo. desamparo aí, né? E o Lacan fala que a clínica a psicanalítica é a clínica do desamparo, né? É o Lacan, esse Lacan ele fica copiando a gente, né? Vamos lá. Yanine, pessoal tem que sair, tá certo. Não só Yanine, como todos nós. Eu acho que ficamos por hoje. Estamos no fim desse PDF aqui. Logo, logo a gente arranja mais, se der, eu mando lá para todo mundo. Muito obrigado a todas e todos. Valeu demais. Obrigada, Tamo obrigada, junto até Fábio. sexta que vem. Valeu, gente. Inter.